Olá a todos, aqui deputado Eduardo Bolsonaro, do meu lado Onyx Lorenzoni, Jair Bolsonaro. A gente está aqui para bater um papo sobre as 10 medidas e também esclarecer o que ocorreu ontem. O mandado de segurança, de minha autoria, teve um pedido liminar deferido pelo ministro Luiz Fux. E o que eu pedi na minha ação? Eu pedi aqui a emenda número 4, de autoria do PDT, exatamente aquela que responsabilizava juízes e promotores, procuradores, por uma espécie de abuso de autoridade, que ela fosse revotada, reanalisada aqui na Câmara dos Deputados. E então, a decisão do ministro Luiz Fux, ainda em sede de liminar, foi de anular toda a votação das 10 medidas, encaminhando novamente para uma nova votação aqui na Câmara dos Deputados. O argumento técnico que eu utilizei foi o vício de iniciativa, que não poderia o Congresso invadir a iniciativa do Poder Judiciário. E também um argumento político, de transformar um projeto que entrou nessa casa para combater a corrupção, saindo aqui da Câmara dos Deputados, um projeto controlando magistrados e membros do Ministério Público. Então, Onyx, por favor. Bom, gente, eu estou aqui ao lado do Eduardo, ao lado do Bolsonaro, primeiro para agradecer em meu nome e em nome de todos aqueles que lutam pelas 10 medidas no Brasil, a iniciativa que o Eduardo Bolsonaro teve de entrar lá no Supremo Tribunal Federal com essa solicitação. É muito importante a gente ter claro, Eduardo Bolsonaro, o que nós ganhamos ontem? Nós ganhamos a retirada das garras de Renan Calheiros do projeto das 10 medidas, que agora volta para a Câmara. Nós estamos todos cautelosos e também felizes porque isso pode ser feito. Sim. E por que cautelosos? Porque nós temos que aguardar a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal para saber se a decisão diz que volta o projeto todo para a estaca zero, e aí vamos ter que refazer todo o trabalho feito na comissão especial, ou, assim como disse o Eduardo, que era o pedido original dele, vota para o cenário da votação no plenário da Câmara, onde nós tínhamos já, e o Eduardo foi parte fundamental, Bolsonaro, do trabalho que nós fizemos lá, na comissão especial. Nós chegamos lá com uma votação unânime do relatório, então era muito importante nós aguardarmos agora a decisão que o Pleno do Supremo Tribunal Federal vai decidir. Agora, sem dúvida nenhuma, todos nós temos que aplaudir a iniciativa do Eduardo Bolsonaro e também ficarmos felizes e tranquilos porque o projeto foi retirado das garras de Renan Calheiros. Quando voltar lá para o Senado, vai ser uma outra realidade, um outro presidente, e aí nós que passamos os últimos 10 dias conversando com 12 senadores que já estavam preparando as emendas daquilo que foi retirado no plenário da Câmara, o que nós queremos, enfim, é fazer com que as 10 medidas existam no Brasil com o espírito de combater a corrupção. Onyx, eu quero te cumprimentar o teu trabalho enquanto relator desse projeto de iniciativa popular. Algumas coisas que passaram, apesar de algumas alterações, foram, no meu entender, muito benéficas, tá ok? Obviamente, esse destaque número 4 manchou completamente a medida como um todo, porque neste momento, onde nós estamos vendo aqui, quase que diariamente, nomes de colegas nossos, infelizmente, colegas nossos, a gente não queria, a gente gostaria que ele não tivesse se envolvido em corrupção, soa para a sociedade que isso visava, e no meu entender, em parte sim, atrapalhar o trabalho investigatório da Operação Lava Jato, que temos como símbolo no momento o juiz Sérgio Moro. Eu quero aproveitar um momento aqui, porque eu também sou réu no Supremo Tribunal Federal. E uma das propostas, que você como relator sabe muito bem, a questão de responsabilização de magistrados e de membros do Ministério Público por atuação com motivação político-partidária. No caderno de tese do PT, discutido em junho do ano passado na Bahia, tinha lá um artigo onde falava-se claramente que os partidários, os petistas, deveriam trabalhar incessantemente para caçar os mandatos dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. Não vou entrar no mérito do Eduardo Cunha aqui, o meu caso. Então, claro, sinalização para os partidários petistas fazer isso. E o meu processo, que eu respondo por apologia ao estupro no Supremo Tribunal Federal, naquele embate com a deputada Maria do Rosário, onde eu estava defendendo a vítima do estupro
e ela defendendo o Champinha, o estuprador, descambou para um lado de após ela me ofender, eu também ofendi, reconheço isso aí no ato reverso, mas quem levou essa medida, né, praticamente 12 anos depois para dentro do Supremo foi a senhora Ela Vieco, subprocuradora do MP. E não temos a menor dúvida que ela é uma partidária nessa questão política, é que há poucas semanas ela foi flagrada numa universidade em Lisboa, em Portugal, com uma faixa escrito Fora Temer. Então está mais do que na cara que ela atendeu um apelo de uma adesão partidária, o PT na Bahia, no caderno de tese do PT, e ela como a segunda, a vice de Janot, mover essa ação, sem inclusive, o Onyx, o que é praxe, não é lei, mas é praxe do Ministério Público. Quando nós somos acusados de alguma coisa, você recebe um PT, é um procedimento preliminar, para você se explicar preliminarmente aquela matéria da imprensa, que nós não podemos acreditar na imprensa, ainda mais a nossa imprensa aqui, cegamente. Isso não foi feito. Então, mais do que claro, essa decisão dessa senhora aqui, me processar por uma questão político-partidária, mais do que comprovado isso aí. Mas, mesmo assim, eu votei contigo naquela questão, porque eu não posso levar uma questão pessoal minha para um todo. O Brasil estaria perdendo com isso aí. No momento oportuno, com toda certeza, depois da Operação Lava Jato chegar ao teu final, nós podemos discutir essas questões. Mas, como você bem disse, hoje em dia, né, a ação do meu filho aqui, junto ao Supremo, tirou das mãos de Renan Calheiros a possibilidade de avançar nessa proposta, o que eu acho que todo cidadão de bem no nosso Brasil está feliz, não só com ele, mas contigo também, que eu te cumprimento agora, junto aos milhões que me seguem, você também, meu garoto, junto eu tenho mais de 5 milhões de seguidores, é um momento ímpar do Supremo Tribunal Federal. E você também, como bem disse, depois da decisão do Pleno do Supremo, nós veremos qual o próximo passo para colaborarmos, para que essa corrupção não acabe, que não vai acabar, mas que ela saia dos níveis aos quais o PT colocou ao longo dos seus 13 anos de poder em nosso Brasil. Parabéns, Onyx. Parabéns, meu garoto aqui. Pessoal, antes de encerrar só, falar aqui que a nossa intenção, o nosso espírito único aqui é o combate à corrupção. É preservar aquilo que a sociedade está pedindo para nós. A gente aqui não age por vontade própria. A gente representa os interesses de parcela da sociedade. Tanto que quem me acompanha nas redes está vendo aí a satisfação e o apoio que tem recebido às 10 medidas. E aqui também abro um parênteses para elogiar o deputado Onyx Lorenzoni, que esteve aqui à frente, quase que uma minoria, querendo colocar adiante as 10 medidas da maneira original, da maneira que o Ministério Público Federal elaborou. É claro, um projeto pode sofrer críticas, mas mudar da água para o vinho, como a Câmara dos Deputados fez aqui naquela madrugada, isso daí é inconcebível. Mudou do vinho para a água, melhor dizendo. Mudou do vinho para a água. Alguém quer falar as últimas palavras? Eu quero só também enfatizar, né, a iniciativa importante que o Eduardo assumiu e dizer a todos vocês que estão nos assistindo o seguinte: a gente sabe que nós temos uma responsabilidade, que é responder aos 2.400.000 brasileiros que fizeram deram o seu aval para as 10 medidas, colocaram ali que é a sua vontade que o Brasil não seja mais o 4º país mais corrupto do mundo. E nisso, vocês podem ter certeza, nós estaremos sempre juntos, combatendo não apenas a corrupção, mas todas as coisas erradas que acontecem no Brasil. Sabe por que a gente consegue fazer isso? Porque o Bolsonaro, o Eduardo e também de minha parte, a gente faz a escolha de caminhar no caminho certo, do lado direito das coisas. E é por isso que um dia a gente vai mudar o Brasil juntos. Aproveitando nessa estupenda audiência, fico muito grato. Amanhã, de meio-dia às 2, estarei no Pânico na Rádio, lá em São Paulo. E no sábado, se Deus quiser também, em Barbacena, na formatura na Epicar. Antecipadamente aqui eu já cumprimento a garotada que conclui o 2º grau, né? E ali muitos vão para a Academia da Força Aérea e outros vão para a atividade civil, que é tão dignificante quanto a militar, desde que, obviamente, o objetivo final de todos nós seja engrandecer o nome do nosso país. Valeu, Galchão! Daqui a pouco estou indo para Belo Horizonte também e amanhã estarei com o Jair Bolsonaro lá no Pânico, fazendo a segurança do 01. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau.